Gravando. Zari, por favor, o espaço é todo seu. Boa noite. Bom, boa noite, Rui, obrigado. Boa noite, Sueli, Adão, Chico. A ideia aqui é que a gente troque um pouquinho sobre esse projeto, o Retratos do Confinamento. Eu fico muito contente de estar aqui nessa quarta cultural, né? Agradeço o convite de vir aqui, tenho participado sempre que eu posso dos encontros, e num desses, o ano passado, fiquei batendo papo com a Sueli, acho que por mais assim, deu quase uma hora, nem lembro. E como é importante, né, o encontro, né? Quando a gente encontra com o outro, né, Lacan diz que a gente encontra, na verdade, com a nossa própria falta, né? O que representa um encontro num momento pandêmico, né? E eu queria começar dizendo que eu tenho achado a pandemia muito cansativa, não aguento mais, são atravessamentos que sofremos, tenho sofrido com esse processo, não acho legal, e claro, tento encontrar aí um sentido, né? E acho que foi justamente por tantos atravessamentos que passamos que emergiu esse projeto numa conversa com a Marina Kluppel, que era a diretora do ICMBio na Flona Ipanema, Floresta Nacional de Ipanema. Ela é aluna da pós-graduação que eu coordeno, do MBA UFSCar, que é uma pós em inovação, né? O Chico também está nesse projeto, e a gente olha para a inovação de uma perspectiva social, de uma perspectiva de autoconhecimento, né, com uma base epistemológica na chamada teoria U. Teoria U, que é uma teoria cunhada por Otto Scharmer, um engenheiro alemão, que vai para Boston, vai para o MIT, lá para o Massachusetts Institute of Technology, e começa a investigar, né, por que tem gente que inova, por que tem organização que inova, o que é isso de inovar? E ele entra nessa teoria que, como a letra U sugere, a haste esquerda do U, né, ele desce uma profundidade em campos de conversa para depois emergir a partir desse futuro que se apresenta. E com essa aluna, com a Marina, a gente debate muito isso na pós, né, as camadas da escuta, da gente aprofundar um pouco, sair de uma camada nível 1, que é o meu atalho, né, que é o meu downloading, eu brinco, meu Galvão Bueno interno, aquela vozinha que eu tenho, que eu honro porque me economiza tempo, honro muito os meus atalhos, e isso eu já vi, tenho isso e honro, só que se eu vivo só nisso, eu não aprofundo num campo de conversa mais generativo, né? E a teoria U, ela diz que eu posso sair desse downloading, né, e descer um nível para um nível 2, de uma mente aberta, de uma escuta factual, de ouvir outros dados, ouvir outras fontes, e a partir disso, entrar num campo de conversa de debates, que eu vejo que o ambiente universitário consegue chegar muito bem. O problema é que muitas vezes para aí, no debate. E o debate, ele tem um probleminha que é uma hiperidentificação com a minha ideia. E daí eu vou, né, para um confronto. Se eu desço um pouquinho mais para o nível 3, saí do downloading, cheguei no campo de conversa do debate, entro no nível 3 do diálogo e vou com o coração aberto, além de estar com a cabeça aberta, né, sentindo um pouco com o outro, eu começo a me entender em um outro espaço, né? E eu vejo aqui as artes, a importância delas para que a gente seja um pouco mais empático, né? É uma escuta que não é só factual, ela é também no sentir, ela também é na empatia. E eu digo que a universidade pode e deve chegar mais nesse campo de conversa empático, né? Não sou eu que digo também, o Otto Scharmer lá no MIT, várias pessoas dizendo, poxa, né? No campo do debate, nossa, eu acho que eu sou a minha ideia. E eu digo, eu sou muito maior que as minhas ideias. Um doutorado pode abrir uma porta. O que passa por ela é a alma.
E existe um nível um pouco mais profundo, né, que é de um campo de conversa generativo, que é quando a gente entra em uma conversa e começa a amolecer, a deixar a possibilidade de eu sair transformado daquilo que eu entrei. E para isso eu preciso suspender algumas vozes, né? Quando eu estou no meu downloading, eu estou nos meus julgamentos, eu já disse que eu honro eles, mas eu tenho que suspender essas vozes do julgamento para escutar factualmente. Eu suspendo as vozes do cinismo, do sarcasmo, da ironia, para escutar compassivamente com o coração. E eu suspendo as vozes do medo para agir no momento presente, no instante em que as coisas surgem. O projeto Retratos do Confinamento veio dessa base de conversa, né, com uma aluna, e a gente resolveu começar, a gente tem um grupo, foram criados, na verdade, né, estou lembrando aqui há um ano atrás, pandemia começando março, né, já faz aí um ano e um mês, mais ou menos, a gente criou grupos de WhatsApp, porque é um canal comum, né, e criamos um, quem gosta de fotografia? E eu criei esse grupo chamado Fotógrafos MBI, então dos alunos, né, uma pós-graduação, professores, e a gente começou a trocar fotos. E o que foi um movimento singelo e bem despretensioso, começou a me trazer muita alegria, começou a me trazer muito diálogo, começou a me trazer uma outra perspectiva sobre o que as pessoas estavam vivendo nesse momento pandêmico, né? Então eu queria aqui compartilhar a tela, acho que só mostrar um pouco da página, né? Então, essa aqui é a página do Instagram, e qualquer um aqui é convidado a mandar uma foto, seja ela qual for, somos amadores, amamos o que fazemos, ninguém aqui é profissional, né? Tem um ou outro fotógrafo profissional, e começa com esse retrato da Marina, Ainda não né? está E a gente... mostrando, Zara, ainda não está mostrando, não. Não está? Espera aí, então, deixa eu ver aqui, agora sim. Zara, eu Obrigado. queria te dar as boas-vindas, viu? Opa! Uma boa noite para você, muito boa a sua fala desde já, né? A sua análise toda, um jeito de ver a arte, né? O que a arte faz com a gente, né? Muito Com bom. certeza. Agora sim. Obrigado, Celi. Já cheguei chegando, viu? Aqui, bati já um papinho com o Mesmo, Rui. mas é para chegar chegando mesmo. É o seu espaço. Não, legal, gostoso. E gostoso ter aqui, acho que a construção com o olhar do outro, né? Que nos constrói nesse momento todo, né? E assim, tô com a intenção aqui, não vou passar, né? Quero convidar todos aqui para olhar, então não vou entrar em cada foto, né? Mas vou começar, deixa eu ver, lendo alguma aqui. Eu vou ler vou ler um texto meu. Vou ler essa daqui, tá? Isso aqui é uma foto, né? Que tem um cacto, tem uma samambaia, tem o nascer do sol. E no grupo lá do Fotógrafos MBI, né, a gente começou a fazer desafios da semana. Então, alguém abria lá um livro de fotografia e vinha alguma palavra, né, alguma coisa, fotografe em preto e branco, e veio nessa semana, deixe uma janela falar tudo. E, uau! Pensei assim, que doido, né? Todos confinados e estamos vendo o mundo pela nossa janela, né? E eu escrevi esse poema, olhando para essa foto, que eu adaptei de um outro poema meu e chamei de 20 janelas vivas, porque a gente já tinha aí umas 20 fotos, não sabíamos quantas eram, né? Vou ler aqui. Através de uma janela viva, o sol das 7 penetra fugazmente a sala. As sombras reforçam a simbólica resiliência do cacto, juntamente com o maneilado de... Peraí, perdi. Juntamente com o maneilado de traços verticais, diagonais e horizontais da varanda.
Assim como um mainel forma elementos de divisão entre as unidades de uma janela, a sobreposição de sombras evoca infinita divisão de enquadramentos, como se uma janela fosse, na verdade, umas 20 janelas vivas, de imagens ressonantes com a nossa potência psíquica. À direita, as sombras, o bispo de Fernando Botero segue caminhando cerca rio, com a sua imagem refletida nas águas calmas, sugerindo a abertura de uma outra janela no mundo interior da possibilidade. Lá fora, Elizabeth, a samambaia, rodopia com os olhos de vento, lembrando-nos que uma janela ancestral assim começou, um olho-vento, ou um mero buraco na parede protegido por ramos, madeira ou mármore, que soprava os ares do mundo lá fora. Há janelas de tempo e janelas de oportunidade. A década de 20 começou, de novo, como uma janela para o futuro. Quando começam a abrir e fechar, nossas janelas adquirem o significado de um intervalo de tempo no qual algo pode ocorrer. E são como esses tempos que nossas imagens conversam. Muito bom. Gostei. Acho que veio assim esse poema, né, Sueli, até compartilhei com, acho que foi com você, aquela vez que a gente ficou conversando, o quão simbólico, né, no que a gente tem hoje, que uma das coisas que a gente tem hoje é internet, né, é um espaço de, como diria Lacan, né, eu tenho estudado Lacan, um ciclo de leituras de Lacan pela UFSCar, com a queridíssima professora Mônica Caron, que organiza essas rodas, né, a gente tem hoje o império das imagens. Né? Lacan olha muito para o olhar enquanto objeto pulsional. Ele fala do gozo pelo olhar. Se a gente já vinha de muito conexão com o olhar, né, hoje nas telinhas quadradinhas a gente está o tempo todo vendo isso. Estou falando isso porque eu já quero passar para o segundo momento do nosso dia aqui, que é um exercício da teoria U, tá? Pautado no Otto Scharmer, então é um convite para quem quiser participar, da gente fazer um journaling. E um journaling é um registro, tá? É uma escrita, então eu pediria que vocês organizassem aí um papel e caneta, né? E a gente vai escrever, daí depende de cada um, né? Eu vou fazer 17 perguntas e vou dar mais ou menos aí 1 minuto a 2 minutos por pergunta, então eu calculo que a gente vai demorar uns 20 minutinhos nessa atividade, e é uma atividade muito gostosa, né? E a ideia é, até assim, né, eu fiquei pensando, poxa, eu estou falando de foto no momento em que a gente já vive o império das imagens, eu quero trabalhar um pouco mais com o coração, trazer alguma outra experiência para honrar aqui a nossa sincronicidade juntos. Né? Esse exercício, eu vou fazer uma breve condução de meditação, para a gente fechar os olhos, e daí a gente começa, tá? Como ele é escrita, né? Quando a gente faz o journaling, a gente faz isso com as equipes, né? Faço com os alunos, faço com colegas da própria UFSCar, né? A gente diz que a mão, ela tem uma sabedoria, ela sabe também. Então, quando vier a pergunta, é para escrever, é para você, não vai compartilhar com ninguém, o que vier, tá? Então, deixar essa sabedoria da mão dizer, né? E de entender esse espaço agora como um espaço teu, tá? Como um espaço de procura por esse mundo aí de Botero caminhando nas margens do rio, olhando lá fundo, e a gente vai olhar um pouco para dentro. Porque se a gente quer olhar para retratos do confinamento, não dá para sair só olhando lá para fora. Beleza? Então, podemos fazer aqui o nosso journaling?
Eu vou descompartilhar aqui. Eu vou abrir. Não se preocupem em anotar as perguntas. Eu compartilho depois, viu, Rui? Com vocês, se quiserem. Fiz uma adaptação. Então, essas perguntas eu estou pegando do Presencing Institute, que é um instituto de presenciamento, vamos trazer assim. Essa é uma terminologia cunhada pelo Otto Scharmer, né? Presence and Sensing, presença com sentido. E eu adaptei para agora. Então, para UFSCar, para o nosso contexto. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente vai fazer um centramento antes. Diria até, para quem quiser fechar a câmera, a gente ficar um pouco mais na voz, enquanto objeto pulsional. Vou fechar a minha também. Então, para vocês não se preocuparem em olhar, tá? Vamos descansar o nervo óptico. E a gente vai fechando os olhos agora, antes de começar. E vamos respirar 5 vezes, inspirando profundamente. Soltando. Abrindo espaço. Sentindo o corpo tocando a cadeira, prestando atenção nos pés, no chão, né? Se quiser, coloque os 2 pés no chão, sente o contato da força da gravidade, esse mistério na física que nos puxa e nos conecta com o piso. E gostaria de, enquanto a gente vai se aquietando, que cada um imaginasse raízes crescendo no seu pé e entrando a terra profundamente, indo lá no centro da terra. E essas nossas raízes nos lugares, nas cidades que a gente está, se conectam, seja São Carlos, Sorocaba, Vinhedo, qualquer cidade que você estiver. E a gente vai começar o exercício. Eu vou falar as perguntas e vou repetir, e assim que você quiser, já vai escrevendo a respeito. Então, a pergunta número 1. Desde que você começou a jornada desse momento pandêmico e confinado, o que você tem notado mais sobre você? Desde que você começou a jornada desse momento pandêmico e confinado, o que você tem notado a mais sobre você? Escreva o que vier.
Vamos para a pergunta 2. Quem tem sido o seu anjo da guarda em sua jornada, seja agora na pandemia ou na sua vida até aqui? Quem tem sido o seu anjo da guarda em sua jornada, seja agora na pandemia ou na sua vida até aqui? Pergunta número 3. Onde você sente em seu coração a presença do futuro potencial? Onde em seu coração você sente a presença do futuro potencial, daquele futuro que quer emergir? Em outras palavras, o que tem feito seu coração cantar? Pergunta número 4. Quais são, no seu atual trabalho e vida pessoal, as maiores fontes de frustração? Quais são, no seu atual trabalho e vida pessoal, as maiores fontes de frustração? Pergunta número 5. O que no seu atual trabalho e vida pessoal são as maiores fontes de energia positiva, energia criativa e felicidade? O que no seu atual trabalho e vida pessoal são as maiores fontes de energia positiva, energia criativa e felicidade?
Pergunta número 6. Olhando em um panorama geral de cima, como se estivesse em um helicóptero, o que é que no atual momento, considerando a pandemia, você está realmente tentando fazer da sua vida e da sua jornada de trabalho? Olhando em um panorama geral de cima, como se estivesse em um helicóptero, o que é que no atual momento, considerando a pandemia, você está realmente tentando fazer da sua vida e da sua jornada de trabalho? Pergunta número 7. Fique na perspectiva do helicóptero, mas agora olhe para a jornada coletiva que você se sente fazendo parte. O que é que nós, coletivamente, enquanto uma comunidade de educadores, de agentes de mudança, precisamos deixar ir e o que é que precisamos aprender? Ainda na perspectiva do helicóptero, olhe agora para a jornada coletiva que você se sente fazendo parte. O que é que nós, coletivamente, enquanto uma comunidade de educadores, de agentes de mudança, precisamos deixar ir e o que é que precisamos aprender? Pergunta número 8. Enquanto você observa a jornada que fez até aqui e o seu atual momento, que perguntas surgem para você agora? Enquanto você observa a jornada que fez até aqui e o atual momento pandêmico, que perguntas surgem para você agora? Pergunta número 9.
Lembre-se de uma situação específica de quando você era mais jovem, onde você ainda estava contemplando a sua jornada, que naquele ponto estava toda à sua frente por acontecer. Se aquela pessoa, o seu eu mais jovem, pudesse ver você na situação atual, o que ele diria? Lembre-se de uma situação específica de quando você era mais jovem, onde você ainda estava contemplando a jornada. Aquele momento em que tudo estava à sua frente, ainda por acontecer. Se aquela pessoa, o seu eu mais jovem, pudesse ver você na situação atual, o que ele diria? Pergunta número 10. Agora, imagine que a gente pudesse adiantar a vida até o nosso último momento, quando a gente encontra a fronteira da morte. E que logo antes disso acontecer, nós pudéssemos olhar para trás e ver a nossa jornada até chegar naquele ponto. O que você gostaria de ver? Quais são as pegadas que você quer deixar para trás nesse planeta? Agora imagine que a gente pudesse adiantar a vida até o nosso último momento, quando a gente encontra a fronteira da morte. E que logo antes disso acontecer, pudéssemos olhar para trás e ver a nossa jornada até aquele ponto. O que você gostaria de ver? Quais são as pegadas que você quer deixar para trás nesse planeta? A gente está na pergunta 10. Vamos soltar a caneta um pouco. Falta mais 7. Vamos fechar os olhos. Fazer uma respiração. E antes da gente continuar com o journaling, com o diário, a gente faz uma visualização. E essa visualização, para quem quiser até levantar pode, mas pode ficar sentado. A gente vai imaginar que a gente se levanta e observa um portal. E a gente vai caminhando, não dá para ver o que tem atrás desse portal. Muita neblina, mas uma paz, um ar fresco. E eu atravesso esse portal e olho para trás. E lá atrás eu me vejo sentado. É o teu eu de agora olhando você agora. E imagina que você se vê com muita apreciação,
reconhece os percalços, as sustentações, os escorregões, as qualidades, os defeitos, mas tudo isso com muita apreciação e carinho. E que você vai dar um conselho a si mesmo para esse momento. Pense, que conselho é esse? O que você diria para você? Podemos abrir os olhos, pegar a caneta. Pergunta número 11. Escreva o conselho que você acabou de dar para si mesmo. Escreva o conselho que você daria para si mesmo. Pergunta número 12. Qual a sua visão e intenção para os próximos 3 a 5 anos? Que futuro você gostaria de criar e concretizar? Seja específico, inclua o pessoal, o profissional, o social. Apenas escreva os elementos centrais do futuro que você quer criar. Pergunta 12. Qual a sua visão e intenção para os próximos 3 a 5 anos? Que futuro você gostaria de criar e concretizar? Seja específico, incluindo o pessoal, profissional e social. Escreva apenas os elementos centrais. Pergunta número 13. Agora sinta a conexão com a nossa comunidade local, com a nossa cidade, com a UFSCar, com o nosso país. O que nós podemos criar coletivamente nos próximos 3 a 5 anos? Agora, sentindo a conexão com a nossa comunidade local, seja nosso bairro, cidade, a universidade, a UFSCar, o Brasil, o que nós podemos criar coletivamente nos próximos 3 a 5 anos?
Pergunta 14. O que você precisa deixar ir e deixar vir para a realidade de tudo isso que você acabou de descrever nos números 12 e 13? O que você precisa fazer para que a sua visão e intenção venha para a realidade de forma mais completa? Então, foco na ação. O que você precisa deixar ir e deixar vir para que essa realidade descrita anteriormente se materialize? O que você precisa fazer para que a sua visão e intenção venham para a realidade de forma mais completa? (15) Protótipo. Então, se você fosse explorar um pedaço da visão e intenção que você descreveu, fazendo um tipo de protótipo nos próximos meses, o que poderia ser isso? Não deve ser algo grande, deve ser algo que você possa fazer sem depender dos outros. E você vai fazer essa coisa, algo que gera feedback dos outros. E isso ajuda você a refinar as suas ideias. Então, se você fosse explorar um pedaço da visão e intenção que você descreveu para os próximos anos, fazendo um protótipo agora nos próximos meses, o que poderia ser isso? Não deve ser algo grande, deve ser algo que você possa fazer sem depender dos outros. E você vai fazer isso, algo que gera feedback dos outros e ajuda você a refinar suas ideias. (16) Quem são as 5 pessoas no seu mundo agora que, se você se conectasse com elas, poderiam te ajudar a trazer para a realidade sua visão e intenção? Quem são as 5 pessoas no seu mundo agora que, se você se conectasse com elas, poderiam te ajudar a trazer para a realidade sua visão e intenção? É 17ª que eu falei, última pergunta, 17ª. Próximos passos práticos. O que poderiam ser pequenos passos, algumas pequenas ações que você poderia tomar nos próximos 2 ou 3 dias que poderiam permitir você se mover da reflexão sobre o futuro para fazer isso acontecer?
qual seria o seu próximo passo prático? Escreva pequenos passos que você pode tomar nos próximos dias, que mova você para o processo de realização. Qual seria o seu próximo passo prático? Escreva pequenos passos que você pode tomar nos próximos dias que mova você para o processo de realização. A gente pode ir voltando, abrindo a câmera. E acho que está contemplado aqui no nosso último momento agora uma troca. A gente já está vivendo retratos do confinamento com esse journaling, né? Retratos mais simbólicos, internos. Tem um convite aqui, que baseado nessas reflexões, para quem quiser, fotografe algo nos próximos 2, 3 dias, nesse final de semana, e mande lá na conta do Instagram, Photos of Confinement. Todo mundo é bem-vindo. E queria dizer que fica aberto aqui agora para uma troca, para uma reflexão. Eu fiz também o journaling, para mim foi muito bom. É uma delícia poder estar com gente fazendo isso junto. Eu até me senti um pouquinho ansioso para não passar muito, não sei se eu fui muito rápido, teve umas horas que eu fiquei meio preocupado, mas não queria que fosse devagar demais também. Normalmente a gente faz essa atividade com um pouco mais de tempo, uma meia hora, e foi quase o que deu, na verdade, deu 27 minutos. E eu tive reflexões muito boas, não é a primeira vez que eu faço, mas é potente. E queria perguntar como foi, para quem quiser compartilhar. Eu gostei muito do trabalho, é uma reflexão, né? Como você disse, um olhar para dentro, né? Então, você criou aqui um momento para a gente olhar para dentro de si, né? Porque hoje a nossa preocupação é muito com o cuidado de si, né? Mas é aquele cuidado em termos de não deixar que o vírus invada a gente, né? Então, e o cuidado de si, ele não é só isso, né? O cuidado de si envolve muitas outras coisas, né? Então, acho que as tuas questões, elas provocaram um percurso muito interessante na vida da gente, né? E eu estava pensando, esses tempos aí, aliás, semana passada, a gente apresentou os resultados do questionário de qualidade de vida, né, na UFSCar, e uma das coisas que a gente viu
é que os professores estão muito estressados, né? E o que a gente nota? A gente nota o seguinte, por exemplo, o sindicato está trabalhando sempre no sentido de pensar no professor, pensar nesse momento que o professor está atravessando. E é claro que os que estão no sindicato também sabem do que se trata, porque nós também estamos trabalhando, nós também estamos no computador o dia inteiro, nós temos orientandos, nós temos reuniões, né? Além do trabalho do sindicato, né? Então, nós sabemos o que o professor está enfrentando hoje aí no trabalho. E um dos pontos que o grupo que fez a análise, é um grupo de pesquisa que fez esse questionário, levantou para nós, é que se os professores continuarem quietos e trabalhando essa quantia que eles estão trabalhando, nós podemos fazer o que quisermos, que isso não vai resolver. Então, nós temos que fazer um trabalho assim na UFSCar, realmente para melhorar a qualidade de vida no trabalho, né? E agora, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque, a meu ver, né, a arte, ela sempre, como você disse, ela transforma a gente, né? Então, todo momento que eu tenho acesso à arte, a arte me transforma. É olhando para os quadros na minha casa, é fazendo fotos. Eu adoro fazer fotografia, viu? Eu, inclusive, faço montagens, trabalho com montagens e tal, né? Mas tudo assim caseiramente, né? Nunca fiz assim fotos para uma exposição, qualquer coisa desse tipo. Mas eu acho que o teatro, o cinema, a fotografia, né? A arte em geral, ela só faz a gente crescer e a gente olhar para dentro da gente, né? Ela transforma a gente. Porque sempre vem uma questão para você, né? Aquela questão assim, é uma espécie assim, tem um paredão na sua frente que é a instituição. Aí vem a arte. O que a arte faz? Ela desmonta aquele paredão, né? Ela desmonta. E aí, ao desmontar o paredão, você também vai se reconstruindo, vai se transformando e tal, né? E tudo isso que a gente vê como cansaço, como eu noto que as pessoas estão ficando, eu tenho amigos que estão ficando com síndrome do pânico, né? Que estão ficando com ansiedade muito forte, e eles não veem uma saída, né? Para a coisa. Então, eu acho que você tem que tentar várias coisas, você tem que fazer yoga, você tem que discutir o seu trabalho para que organizacionalmente ele te afete menos, né? Se organizar para que o trabalho te afete menos, fazer coisas que você gosta, né? Não ter aqueles objetivos que a gente tinha, por exemplo, como consumidor, né? Que na sua primeira pergunta eu já respondi isso, né? Como que você mudou na pandemia? Eu não me considero uma consumidora mais como eu era, né? Então, a gente parece que ser consumidor era uma marca na gente. Acho que agora a pandemia transformou muito a gente, né? Nesse sentido, porque a gente tem que cuidar mais das questões essenciais da vida, né? Em vez de ficar com essas questúnculas aí, né? Então, eu acho que a sua reflexão, as suas perguntas,
possibilitaram esse percurso, né? E eu acredito que os professores eles vão ter a oportunidade de assistir esse evento aqui e vão poder fazer isso também, fazer esse percurso que eu fiz e que gostei muito, né? Uma reflexão gostosa, eu acho, e que acrescentou, que acrescenta, né? É um momento para pensar o cuidado de si, né? Para pensar o dentro, né? Muito bom. Gostei do seu trabalho. Deixa eu compartilhar um pensamento que acho Sim, que o Zara ele vai corrigir para mim as palavras certas, mas que tá dentro do que o Otto Scharmer, que é o criador da teoria U, traz sobre a visão sistêmica, né? Para que você pode usar esse sistema que ele criou, chamado Teoria U, para fazer transformações não de organizações apenas, mas você pode utilizar para você fazer uma autotransformação, né? E uma das frases que ele coloca ali é que você só consegue começar a transformar alguma coisa se você conseguir fazer com que você ou com que o sistema se veja a si mesmo, tá? E eu sim. não sei se o Zari pode melhorar aí essa frase, mas como que a gente consegue? Então, vai muito nessa linha do que a Sueli trouxe do que é uma dor, talvez, generalizada da comunidade. A minha impressão é que as pessoas elas não conseguem enxergar aonde está o problema, elas não veem o final, porque elas não se enxergam. Elas estão vivendo aquele sofrimento. Eu compartilho, eu também estou nesse estresse aí, mas eu tenho dificuldade de entender o porquê que eu estou nesse sofrimento. Então, é essa questão de você tentar virar o holofote para você mesmo, olhar para dentro de si e compreender por que está assim tão ruim, tão pesado. Não sei, eu acho que não, a gente não vive só a profissão, né? A vida da gente não é só a profissão. A gente tem família, a gente tem uma vida afetiva, né? A gente tem paixões, e as instituições elas transformam a vida da gente só em produtividade, né? Quanto você produziu nesse ano, nessa semana, nessa hora, né? Quanto você fez, entende? É o trabalho. É claro que o trabalho é importantíssimo, nós não sobrevivemos sem o trabalho, porque para os nossos projetos irem adiante, nós dependemos do trabalho, nós temos que trabalhar, porque eles não acontecem assim, né, na nuvem, né? Então, temos que trabalhar, mas eu acho que a gente tem que cuidar da espiritualidade, da afetividade, né? Das grandes paixões que a gente tem, né? Da vida política, da vida social, né? Então, só que agora você não pode ter uma vida social, uma convivência social com a família. Eu fiz um aniversário para o meu neto e fiz um bolo virtual. Peguei uma caixa e enfeitei toda a caixa, pus um barco na caixa. O meu neto cantou e tal, daí ele olhou bem para o bolo e disse assim: Ah, vovó, mas esse bolo aí não dá para cortar. Entende? Então, é uma relação, né, que saiu não sei da onde, porque a gente estava no virtual, mas ele puxou para o real, né, mesmo. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que você não tem uma convivência social, mas você tem outras coisas, né? Você pode ler, você pode ver um filme, você pode conversar com as pessoas de outros modos, por telefone, por internet, né? Agora, a questão é a seguinte: tem muitas famílias que eles nem transam,
Porque, às vezes, uma pessoa tem que trabalhar fora, numa empresa, no presencial. E aí, inclusive, um está dormindo em cada lugar. Entende? Então, é um sofrimento. Então, o sofrimento ele acontece de todos os modos, né? E eu acho que a gente tem que ter projeto de vida, né? Por exemplo, eu não quero morrer de jeito nenhum vendo a universidade ser destruída, né? Como ela está sendo destruída, atacada atualmente, né? Então, eu vou combater isso e combato, né? Então, é um projeto, eu acho que você tem que ter projetos de vida, né? E às vezes as pessoas desistem, né? Eu acho que eu vou morrer amanhã, né? Já começa a desistir de tudo, né? Eu acho que a gente não tem que desistir nunca, jamais, né? A gente tem que lutar, se cuidar e lutar para que as coisas mudem, né? E aí, entender isso que está acontecendo, eu acho que é só um trabalho espiritual mesmo, né? Psicológico e tal, que a gente tem que ter, né? Senão não entende mesmo, viu, Chico? A gente não entende, né? Por que nós estamos passando por isso tudo, né? E também tem aquela visão religiosa de que Deus está castigando a gente, né, e tal, né? Não é nada disso, né? Porque a visão que nós temos do mundo, ela é muito pequenininha, né? Para nós, o mundo é o nosso mundinho, não é isso? E nós achamos que não afetamos quando nós fazemos certas coisas, né? A gente não afeta os outros, não afeta o universo, né? A gente está sempre afetando o universo, né? De todos os modos. Então, é muito bom a arte. Zari, deixa eu fazer aqui um comentário, se me permites. Zari e Chico, não é? O Chico está, digamos que na mesma linha, no mesmo paralelo, vocês estão com muito mais experiência em termos do que foi proposto. Obviamente que nós aqui somos recrutas, mas eu entendi que todas as questões que foram colocadas, as 17 questões, elas se inserem num conjunto que eu poderia interpretar como uma chamada reflexiva para nós mesmos. Não só em face àquilo que somos, àquilo que pretendemos ser e também àquilo que fomos, mas num contexto atual, no contexto pandémico que dura há 1 ano e 1 mês. Eu gostaria só de compartilhar com todos, mas principalmente com o Zari e com o Chico, já que esta foi uma experiência de grupo, mas obviamente eu permito-me até levantar um pouquinho a minha própria cortina, entre aspas, e compartilhar com vocês aquilo que me surgiu como resposta para algumas das questões que foram colocadas, questões reflexivas e que, obviamente, que podem contribuir para um volte-face da nossa própria existência e do nosso próprio dia-a-dia, no nosso próprio cotidiano, tendo em vista ultrapassar não só as consequências que nos são apresentadas desde há 1 ano esta parte, como também uma espécie de criar um próximo caminho que nos possa vou criar aqui um pleonasmo, criarmos um caminho diferente, pelo menos mais prazeroso, mais substancial e mais concreto do que aquilo que nós viemos trilhando até agora. Há males que vêm por bem, e se calhar este poderá ser um mal que vem por bem até para nós podermos reencaminhar as nossas ações e o nosso próprio comportamento enquanto ser humano em face às questões que foram levantadas em termos pandémicos. Eu gostava que você, e eu vou compartilhar a minha resposta, eu gostava que você, Zari, pudesse, por favor, fazer a 4ª pergunta, e eu vou lhe responder. Claro que isto depois nós temos o conceito da fotografia.
Vamos ter um outro conceito, que é um resultado da nossa própria reflexão, podermos captar algo que diga, que seja, digamos, em que a resposta seja a legenda de uma foto. Excelente. Faça-me a quarta pergunta: quais são, no seu atual trabalho e vida pessoal, as maiores fontes de frustração? A minha resposta foi a segunda fila dos que me rodeiam. Dá para pensar, não é? A segunda fila dos que te rodeiam. Isso. Qual será a primeira fila? Adiante. Fica com essa. Eu não vou explicar. Explica agora. Calma. A quinta pergunta qual foi? Quinta pergunta. O que no seu atual trabalho e vida pessoal são as maiores fontes de energia positiva, energia criativa e felicidade? O espaço, quando é o espaço, estou me referindo ao universo, o espaço visível, não é? E o telhado da minha casa. Certo? Uhum. Depois vamos fazer a número 6, qual é? Olhando em um panorama geral de cima, como se estivesse em um helicóptero, o que é que no atual momento, considerando a pandemia, você realmente está tentando fazer de sua vida e da sua jornada de trabalho? Olhando o contorno perfeito da linha do horizonte. Em contrapartida, temos a pergunta 7. Qual era a pergunta 7 mesmo? Ficando ainda na perspectiva do helicóptero, mas agora olhe para a jornada coletiva que você se sente fazendo parte. O que é que nós, coletivamente, enquanto uma comunidade de educadores, de agentes de mudança, precisamos deixar ir e o que é que precisamos aprender? Precisamos deixar de ver a linha do horizonte e observar o espaço visual que está acima. A 8. Enquanto você observa a jornada que fez até aqui e o seu atual momento, que perguntas surgem para você agora? O que mais posso fazer para reforçar a unidade de uma comunidade? E por último, a 9. Lembre-se de uma situação específica de quando era mais jovem, onde você ainda estava contemplando a sua jornada, que naquele ponto estava toda à sua frente, por acontecer. Se aquela pessoa, o seu eu mais jovem, pudesse ver você na situação atual, o que ele diria? É isso aí, cara. Então, isto, obviamente que não estamos a fazer nenhuma competição, isto aqui não é uma competição de respostas, mas é aquilo que eu consegui unir entre aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu eventualmente poderei fazer, entre aquilo que eu não devia ter feito, se calhar eu fiz, num contexto de imagem, não só reflexivamente, mas num contexto de imagem que eu possa, de alguma forma, captar através de um gesto, através de uma sombra, através de uma luz. E quanto àquela que você ficou, a segunda fila dos que me rodeiam, é assim, a primeira fila, se você for o epicentro, se for o centro de uma circunferência, você tem, digamos que tem a primeira circunferência. Se for uma circunferência, se for, como é que fala em matemática, se for uma segunda circunferência por fora, você tem uma segunda linha, só que se você interpretar a primeira linha como a mais importante, a segunda linha é sempre aquela que tem menos importância para você. Portanto, daí a resposta a 4, a segunda fila dos que me rodeiam, porque a primeira fila essa é intocável. Você entendeu? Pronto, foi só para também para partilhar com vocês, principalmente, Zari, Chico e com todo o mundo, obviamente, qual foi a minha perspectiva segundo aquilo que vocês lançaram. Ela está certa? Ela está errada? Não sei. Isto é a perspectiva que o que cada um sente não é discutível.
não é discutível, poderá ser eventualmente motivo para indagações, mas porquê? Mas explica lá melhor. Só que isto na perspectiva ou na expectativa de uma foto ou de uma imagem, eu acho que daria aqui um trabalho de grandíssima qualidade. Se reuníssemos aqui as opiniões de todos, daria uma exposição fotográfica de cada pensamento, de cada um, daria uma grande exposição fotográfica. Pronto, muito obrigado, Rosário, por esta oportunidade, tá bom? Muito obrigado a você, Rui, pelo compartilhar aí. De fato, a exposição fotográfica está sendo co-criada, né? Com isso, inclusive, nas imagens que você me trouxe, eu já visualizei algumas imagens, né? E, às vezes, uma foto, a gente não precisa ser profissional, não precisa ser uma foto com linhas no horizonte e um pássaro que atravessa. São vários caminhos aí possíveis. Né? E a arte, eu fiquei pensando, né, nessa fala do Rui, né, que a foto ela é uma metáfora, né? E aí, claro, cada um vai olhar do seu jeito e tal, mas você pode pegar essas questões aí que você formulou e pensar nessas metáforas, né? Então, às vezes, é uma foto simples, né? O que é você pensar, por exemplo, no coletivo, né? Você não pensar só no individual. Então, que metáfora é essa, né? É porque você, quando quer fazer o coletivo, você pode fazer a foto do coletivo de costas, de frente, de lado, ou a foto por cima ou por baixo. Cada uma vai ter a sua própria interpretação, que às vezes não precisa ter legenda. Não precisa, basta ter um título só. Isso aí, Rui, é isso aí. Obrigado. A imagem, né? A coisa da imagem, né? Se bem que eu não acho que uma palavra vale mais do que 1000 fotografias e nem 1000 fotografias valem mais do que uma palavra. Não se trata, eu acho que esse provérbio aí ele pode ser reescrito, né? Eu acho que os dois dizem, né? A imagem diz, a palavra diz, cada um a seu modo, né? Depende da força da imagem. Se você tiver uma imagem forte, vai cair naquilo que nós costumamos dizer no jornalismo, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Depende da imagem, depende da imagem. E a imagem é o momento. A imagem é o momento. Se você não tem aquele momento, já não tem. Você tem que ter a imagem que reflete o momento. O momento. Olha as fotos que ele está mostrando. É isso aí. Essa foto do velhinho com a bengala é expressiva. Olha a árvore, o nevoeiro e o velhinho. Repara a combinação que está aí, né? Então, Zari, nós podemos lançar aqui nessa quarta cultural agora uma exposição de fotografias da UFSCar, né? Cada professor, quem quiser mandar fotos, né? Mandaria, né? Essa imagem como que a gente vai combinar isso para acontecer, né? Olha, acho que o Rui aqui captou a ideia, né? Eu gostaria de mais participação dos professores. Já tem professores da UFSCar que colaboram. Aqui é uma fotografia do Chico, tá? O Spotify dos anos 80, dava trabalho e era muito legal. E tá aqui, eu comecei a ver, olha, Jimi Hendrix, Joe Satriani, Elis Regina, Barão Vermelho, né? The Police, né? Michael Jackson, tem Pearl Jam. A ideia, né? Acho que para esse projeto, que é um projeto de extensão da UFSCar, tá? E é um projeto que tem muitas pessoas da comunidade da UFSCar, né? Olha essa foto que simbólica. Exatamente.
Exato. Olha isso, essa fotografia da Anat Parnas, doutora em fotografia pela Nihon University, lá de Tóquio. O que é a pandemia? O que é essa janela, essa cama? Né? Então, assim, quando a gente começa, né? Olha essa foto desse mar, tenho saudades de conversar com o mar. Foi uma orientanda minha, a Tainara, excelente fotógrafa. Quando a gente vai olhando e não tem certo ou errado, não tem uma fotografia. Essa da lâmpada está fantástica, essa da lâmpada com os reflexos. Olha essa da lâmpada. Nada resume melhor a bolha na qual tenho feito o meu isolamento. Exato. E dentro da lâmpada se vê o apartamento do Jorge. Exatamente. Muito legal, muito legal. Muito legal. Né? Aqui temos Forte, Lisboa. né? Isso daqui é a Vera Ribeiro, que é uma amiga minha que tem uma quinta lá no Alentejo, estava visitando Lisboa. É a sede de Lisboa. Né? Essa é de Lisboa. O que é essa... Uma cidade altamente turística que sofria de over-tourism, né? E agora está esvaziada. Né? E repara um pormenor, quem conhece Lisboa, quem conhece aqui essa a Sé de Lisboa, e para trás fica a subida para o Castelo de São Jorge, você vê que estas janelas do lado esquerdo, isto é um reflexo da própria pandemia. Todas essas janelas que a gente chama de águas furtadas, quando, se não fosse a pandemia, todas elas estavam com canteiros de flores, porque é tradicional em Lisboa colocar nestas janelas os canteiros de flores. Então, repara, as janelas estão nuas, estão vazias, estão sem alma. Repara o contexto da foto, que não é só meramente panorâmica, ela tem uma mensagem muito legal. Muito legal no aspecto fotográfico, muito triste no aspecto de pandemia, né? É gostoso, assim, acho que quando a gente vai olhando, né, enfim, libera, né, aqui foi Paris déconfiné, né, saiu do confinamento, voltou, sai do confinamento, tem 2 pessoas caminhando no Rio Sena, essa foto é do Ken Daimaro, pessoas que vão mandando suas fotos, olha essa aqui de Nova York, que já é uma intervenção fotográfica, né? Assim, a gente falando de janelas. E vou te dizer que eu recebo fotografias das mais diversas, né? E às vezes a gente recebe uma foto e viaja na foto, né? Essa daqui foi do professor Arthur Vilas Boas, que é da USP. Na hora que eu vi essa foto, que tem essa linha entre a cadeira vazia e uma pessoa se equilibrando numa prancha e um céu que você não sabe onde acabou, se acabou o mar aqui, onde que acaba. Nossa, isso me deu assim reflexões e eu acabei escrevendo esse texto. Né? Assim, é um momento, acho que da gente procurar o que está sendo dito para a gente todo dia. Né? E o que a gente está fazendo com isso que está sendo dito. É legal. Não, são fotografias, acho que... E a gente tem fotos de Lima, Trinidad e Tobago, né? 9 meses dentro de casa. Olha essa aqui do Charles Chaplin, Vida Moderna em Tempos Modernos. Né? Trabalhadores em tempos de pandemia, nem Chaplin acreditaria. As trabalhadoras, né? Ou seja, como que o olhar fotográfico também constrói, né? Vai construindo, desde ter um dezembro fechado. Isso aqui é uma fotografia em Tóquio. Né, ó, tá fechado, e aqui quando o trem vai passar, né, mas às vezes como a gente se sente, né, nossa, essas fotografias aqui são, eu não sei, é uma fotógrafa francesa, mas ela é maravilhosa, de novo, trancado, né, dessa Margherita Mariano. Legal. E são isso, é um beijo, né, é uma...
é um olhar no espelho, né? Essa foto de uma garota em Bahamas, lá em Nassau, no Caribe, né? As pessoas se olhando, então, assim, muitas reflexões que vêm, né? É potente. Essa daqui é da Juliana, a mãe dela morreu. E ela começa, tem sentido recolher a roupa molhada no varal durante a chuva? Depois da tempestade de dias de adoecimento, internação, luta, aceitação e despedida, hoje são quase 2 semanas que eu recolho novos significados para honrar a vida que foi com a vida que segue. Né? E a Juliana é uma colega, a gente tem um grupo de pesquisa de comunicação não violenta, investiga o luto. Né? Então, assim, como que tem potência aqui nessas fotos, né? no que a gente está dizendo. E vou dizer para vocês, o que eu recebo de pássaros é impressionante. Sabe? Eles voltaram, né? Eles voltaram agora. E eu me pergunto, são mensageiros do quê? No simbolismo de mensageiro que o pássaro representa? De crianças. O que significa ser criança nessa pandemia? Quantas crianças estão em apertamentos? Essa daqui, divertidíssima, parece que é uma lagartixa esmagada na parede, do jeito que foi batida a foto. Né? Essa aqui é da professora Lúcia Lombardi, que é artista. Né? O bacana, lindas as fotos, maravilhosas. O bacana nessa foto das crianças é perguntar o que é ser criança na pandemia, que é uma resposta que nem nós sabemos dar. Né? Né? Que é uma foto lá em Tóquio, a filha de uma amiga colombiana. Né? É fantástico. O salto no vazio, né? Eu nessa pandemia, gente, nunca quis, nunca pensei em pular de paraquedas. Ari, você quer pular? Tá louco? Fui lá e pulei no vazio. Né? O que foi isso? Que voto é esse de confiança? Né? Acima de tudo, o salto no vazio é um recinto de iniciação. Né? Eu vejo essa foto e não acredito que sou eu aqui. Né? Como que é? Né? Então, assim, é um convite aqui para que os professores passeiem pelas essas fotos, contribuam. A gente já tem várias fotos de docentes, de técnicos, de alunos da UFSCar, da comunidade externa, né? De vários lugares do mundo. Então, assim, é mesmo que um convite, né? Para a gente acho que, conversar, né? Se acolher nesse momento, e ver aí por outras janelas, né? Entender aí tudo o que está acontecendo, né? Essa daqui eu achei demais. Até abrir um guarda-chuva lá fora parece tornar-se real, apenas no imaginário, como o bolo do neto da Sueli. Isso. É isso aí, gente. Fica aqui o convite, agradeço o espaço da troca, espero mais fotos de vocês. A ideia do projeto era a gente ter terminado com ele, de receber fotos até 31 de março, só que a pandemia está aí, não acabou, a gente está expandindo, né? E vem, assim, questões muito lindas, né? Sobre resistência indígena. Imagina o que é ser uma indígena grávida na aldeia Parcategê, em Bom Jesus do Tocantins. Né? O que não é esse olhar pela janela que a gente toca e não consegue sair, né? E assim, recebo fotos de gente como a gente, sabe? De uma vacinação. Essa foto eu achei fenomenal, porque parece que o prédio mostra uma linguinha. Existe algo orgânico nesse concreto. Isso aqui é de um professor que chegou até nós pelo projeto. Ele não lembro agora, das coisas que são vistas em isolamento. Tem um texto super bacana a respeito, né? Quantos não ficamos cozinheiros,
né? Fazendo academia. Jardineiros. Jardineiros, né? Quanta vida, quanto mergulho, né? Quanta jornada na Índia. Né? Essa foto aqui veio de um indiano. E a indiana está com máscara também, né? Essa foto aqui, nossa, é uma menina que falou, eu nunca fotografei, e eu mudei para a cidade de Cláudio, em Minas Gerais, e comecei a fotografar pessoas nesse confinamento. E eu falei, as fotos estão lindas, né? Quantos de nós não viramos fotógrafos, né? Um pastor me escreveu, ele está fotografando profissionais da saúde, né? Então, assim, acho que é uma construção delicada, né? Esses retratos do confinamento e tudo que vem aqui com eles. A gente vai criar uma comissão, tá? Para selecionar 37 fotos para serem impressas. Vão inaugurar na biblioteca comunitária do campus de Sorocaba, depois a gente quer que vá para a biblioteca do campus de São Carlos. Vamos compor uma comissão, todos aqui estão convidados, depois que a gente finalizar a recepção. Rui, seleciona lá 37, a gente está com 300 fotos, as 37 que mais te marcaram, e fala quais são, né, para a gente imprimir essas fotos, e além de sair desse mundo virtual, ele vir para o físico, para que a gente possa tocar as fotos. Eu vou imprimir elas em pano, em tecido microfibra. Tá? E fica aqui, ó. Estamos já com 340 publicações. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo seu projeto aí, do Chico, né? Sucessos aí no trabalho de vocês. E, claro, a Dufscar, né? Está aí. Vamos fazer o convite aos professores quando sair a gravação, né? Para todos, tá? E desde já a gente pergunta se você autoriza, né, que saia a gravação, né? Claro, claro. Então, Estamos muito aqui obrigada pela contribuição aqui com a Quarta Cultural da Dufscar, viu? Muito bom. Obrigado. E a gente se vê numa próxima, assim que eu puder, vou estar aí. Já participei de encontros aqui que me aqueceram muito o coração. Obrigado vocês aí por estarem com essa construção, que ela é uma construção não só intelectual, ela também é política e afetiva. Isso aí. Gente, Zare, Chico, muito obrigado por este início de noite. Muito obrigado, muitos parabéns para vocês, grandes projetos. Vamos ver se a gente consegue, não é, professora Suélia, ver se a gente consegue disseminar, envenenar este pessoal para contribuir mais ainda para o projeto do Zare. Isso. Adão Geraldo, um grande abraço. Bom. Professora Sueli, Zare, Chico. Boa noite para vocês, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Abraço. Tchau, Obrigado, sempre. tchau.